Hoje vamos falar sobre falta de atenção e concentração. Você é uma pessoa que tem dificuldade em focar a leitura de um livro por muito tempo, ou assistir um filme e conseguir ficar até o final e se prender na história? Ou de repente você tem aquele hábito de começar uma coisa, daqui a pouco já está fazendo uma outra, daqui a pouco já está fazendo uma terceira coisa? Tem notado que a sua atenção não é muito boa? Você está muito desatento, muito distraído, não consegue ficar num foco? Se você se identifica com esses sintomas e muitos mais que a gente vai aqui falar nesse vídeo, fique até o final, ative as notificações do canal para receber todos os vídeos referentes à sua saúde, bem-estar e longevidade. Para a gente poder falar sobre a regulação da atenção e da concentração, que naturalmente vão levar a um aumento de performance mental, que é algo muito importante na nossa vida hoje, a gente poder ser efetivo em menor tempo possível sem nos desgastarmos, eu trouxe aqui um autor muito importante dentro da psicologia, que é o Paul Gilbert. Paul Gilbert escreveu vários livros sobre regulação emocional e parte da teoria dele se explica justamente, ele dividiu didaticamente, a nossa mente, o funcionamento da nossa mente em três grandes sistemas. E vocês entendendo esses três grandes sistemas, depois a gente vai compreender o motivo de a gente não ter atenção, não ter concentração ou foco. Paul Gilbert comenta que nós temos um sistema de alerta e de fuga, que é um sistema quase instintivo, ancestral nosso, que está relacionado a uma região do cérebro que nós chamamos cérebro reptiliano, ou seja, um cérebro muito antigo e que é um sistema que é regulado principalmente pela amígdala cerebral, pelo hipotálamo também, mas todo o sistema límbico. O sistema límbico é um sistema de luta e fuga, dentro do cérebro. E esse sistema opera através dos hormônios noradrenalina, adrenalina e cortisol, principalmente. Esse sistema ele não é ruim em si, porém o que Paul Gilbert traz nos seus livros é que existe hoje, diante de um mundo estressante que nós vivemos, diante do estresse crônico que nós acabamos acumulando, muitas vezes esse sistema fica preponderante, ele fica muito atuante na vida das pessoas. E isso vai desregular o sistema como um todo. Então falamos de um sistema, que é o sistema de luta e fuga. Agora vamos falar sobre o sistema de aliviamento ou suavidade, que ele descreveu também, que é um sistema de autorregulação, no sentido de nós não sermos muito autocríticos, de a gente poder ser mais autocompassivo, de nós conseguirmos ter suavidade com nós mesmos. Então ele descobriu esse sistema ele opera principalmente na região do córtex pré-frontal, esquerdo principalmente, que são regiões cerebrais muito mais novas dentro da visão do tempo, Foi a última parte do cérebro que mais se desenvolveu, o córtex pré-frontal, principalmente o córtex pré-frontal esquerdo. Toda essa região do cérebro ela é responsável por abstrações, reflexões, filosofia, conseguir comparar coisas, refletir, analisar, ou seja, é o nosso lado mais racional, é o nosso lado que leva várias coisas em consideração, faz muitas análises. E ele descobriu também que esse sistema opera, além de estar nessa estrutura, opera com alguns neurotransmissores. Então esses neurotransmissores que ele percebeu, muita relação com a ocitocina. A ocitocina é um hormônio dito hormônio do amor, hormônio da gestação, da lactação, e todos nós produzimos ocitocina, só que muitas vezes em quantidade baixa, e a ocitocina é responsável por a gente ter essa suavidade nas nossas relações, seja com nós mesmos, seja com os demais. Então ele descobriu esse sistema, é importante, além da ocitocina, ele também colocou um outro neurotransmissor desse sistema de suavidade, que é a serotonina, que é um neurotransmissor ligado ao prazer e ao bem-estar. E o terceiro sistema que Paul Gilbert descreveu em seus livros se chama Drive System,
ou sistema de execução. Esse sistema de execução traz no seu cérebro a capacidade de foco e concentração que a gente está falando aqui no vídeo. E ele é operado principalmente por uma região cerebral chamada núcleo accumbens, que é uma região que dá comando, que é diretiva, que mantém e sustenta o foco e, portanto, é muito importante para a questão da falta de concentração, da falta de foco que a gente está aqui conversando nesse vídeo. Além disso, o que Paul Gilbert percebeu que esse sistema ele opera com alguns neurotransmissores também, e o principal neurotransmissor relacionado a esse sistema é a famosa dopamina. Nós sabemos que no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa tem pouca dopamina, tem carência de dopamina na comunicação dos neurônios, levando ela a ficar muito sem foco. E esse sistema realmente de realização, de execução, ele depende de dopamina para ter uma grande efetividade. Esses três sistemas foram descritos. Agora, claro que o nosso cérebro ele não funciona só com um sistema ou com o outro ou o terceiro. Existe uma mistura na nossa experiência desses sistemas se comunicando. E para que a gente tenha foco e concentração, a gente precisaria ter o que Paul Gilbert falou de regulação emocional. O que é a regulação emocional? É você conseguir operar nesses três sistemas de forma equilibrada. Os três são fundamentais para a nossa vida. E para que a gente extraia a melhor performance cerebral, nós precisaríamos ter o threat system, que é o sistema de luta e fuga, só em momentos que realmente é necessário. Realmente fazendo uma gestão emocional, conseguindo manter uma postura de equilíbrio e que mantém foco e concentração, usando principalmente o sistema Drive System e o sistema Soothing System, que são os sistemas de suavidade e de direcionamento. Então, isso tudo pode ser aprendido, a gente pode treinar esses sistemas, isso que é o bacana do trabalho do Paul Gilbert, através de exercícios de visualização, de meditação, nós conseguimos treinar esses sistemas para que quando acontecerem coisas na nossa vida, a gente consiga lidar com elas de uma forma mais suave, mais tranquila e realmente mantendo uma maior performance. Eu trouxe aqui 7 hábitos que estão relacionados à falta de concentração, de atenção, ou não, né? A concentração e a atenção. Então vai depender de como a gente lida com eles. O primeiro aspecto que eu coloquei aqui é uma cultura que nós temos hoje de multitarefa, multitask. A gente está levado a uma crença muito enraizada na sociedade de que se eu fizer várias coisas ao mesmo tempo eu vou ser mais produtivo. E na realidade o que os estudos de neurociência contemplativa apontam é que justamente é o contrário. Quanto mais abas mentais nós abrirmos para tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, menos produtivo nós nos tornaremos. É comparado a um sistema de computador. Se a gente abrir muitas abas da internet, muitos programas ao mesmo tempo, a memória RAM do computador não consegue dar conta. Algo semelhante acontece na nossa mente humana. Até a gente pode dizer que os computadores foram inspirados na mente humana. Então a gente precisa ter prioridades e poder terminar tarefas. Não terminar tarefas, deixar elas em aberto, gera uma sobrecarga de informações no nosso sistema que pode atrapalhar a nossa performance mental. Então, multitask atrapalha a concentração e o foco. E o contrário, priorizar e focar em tarefas, terminar e ir para a próxima, é um modo de funcionamento muito mais performático, ajuda muito nossa concentração. Segundo ponto, segunda raiz, né, da falta de concentração que eu coloquei aqui, tem relação com a nossa cultura atual, que é o hábito das redes sociais. A gente está acostumado a entrar em redes sociais que você rola uma barra e tem muitos conteúdos sobre coisas completamente diferentes, a gente fica ali clicando, a gente fica querendo só consumir um tipo de conteúdo, aquilo não é profundo, é muito raso, é rápido, a gente quer de novo aquele estímulo. Ou seja, estamos em busca de dopamina, né? de substância de prazer, mas essa dopamina ela vai e baixa, vai e baixa. No sistema a gente vai gerando um tipo de dependência, né? Em relação a essa questão de a gente olhar a rede social e sempre querer um estímulo novo.
E isso leva também a deixar nossa mente muito rasa, no sentido de a gente não ter dificuldade de aprofundar conteúdos, focar mais a fundo e manter o foco num ponto só. Então as redes sociais atrapalham, principalmente a gente fica muito tempo nelas, a gente vai realmente prejudicar a nossa concentração e a nossa atenção. Terceira raiz que eu coloquei aqui, que tem a ver com a questão da atenção, do foco, da concentração, que é a aceleração da vida. As pessoas estão muito agitadas, né? Elas querem fazer tudo muito rápido, elas não querem fazer aos poucos, planejar, executar, depois ver o que aconteceu. O mundo está acelerado de uma forma geral e isso muitas vezes gera ansiedade nas pessoas e essa ansiedade piora mais ainda a falta de concentração. Quando a gente quer fazer tudo muito rápido, a gente não olha os detalhes, não olha todas as variáveis da situação e muitas vezes a gente faz errado, a gente tem que refazer, a gente não conseguiu concretizar o que foi feito, esquece, tem que refazer de novo. Ou seja, desacelerar é muito bom para ajudar na concentração e no foco. Então, às vezes vale mais a pena um pouco mais lento, mas você não repetir, fazer uma vez e pronto. Você ganha tempo e performance. Quarta raiz da questão da falta de concentração e performance mental, que são as deficiências hormonais e nutricionais. Vocês sabem, eu falo muito disso aqui no canal, sobre alimentos que ajudam o cérebro, sobre atitudes que ajudam a performance mental. Mas basicamente, se a gente vai falar de hormônios, quase todos os hormônios, o DHEA, a testosterona, o estradiol, a serotonina, a ocitocina, o T3, que é da tireoide, todos esses hormônios, o cortisol, têm aspectos importantes no funcionamento cerebral. Nós dependemos de um equilíbrio hormonal para ter performance. Então, os hormônios são muito importantes, precisam ser avaliados numa queixa de falta de concentração, foco e performance. Da mesma forma, as vitaminas, principalmente as do complexo B, a B6, a B9, a B12, mas a vitamina D, por exemplo, o ferro e outras muitas substâncias que ajudam a regular o sistema nervoso central são importantes para a nossa produtividade, para o nosso foco e concentração. Então, alerta em relação a esse aspecto. Um outro aspecto que eu coloquei aqui, que é importante, que eu falo muito aqui no canal, é a nossa exposição às contaminantes, né? Então, quando a gente está muito contaminado pelo ambiente, pela água, pelos alimentos, pelos plásticos, pelo ar, a gente está se contaminando de metais pesados, né? Então, a gente está contaminado de chumbo, de mercúrio, de níquel, de alumínio. Tudo isso é disruptor endócrino. Nós estamos contaminados muitas vezes, né, de algum elemento estranho, como plástico, como solventes, né, agrotóxicos. Tudo isso piora muito a performance mental. São substâncias estranhas que inflamam o cérebro, geram aquilo que a gente fala de neuroinflamação. A neuroinflamação é basicamente uma inflamação em todo o conjunto cerebral, seja nas células nervosas, nos neurônios, mas em volta delas também. Então, se esse cérebro está inflamado com muito estresse oxidativo, muitas vezes tem relação com os contaminantes ambientais que a gente precisa olhar se a gente quer devolver performance e bem-estar para a pessoa, rendimento mental. Outro aspecto fundamental quando a gente fala de foco e concentração é a gente entender se a gente tem alguma sensibilidade alimentar. Porque se a gente estiver comendo, seja um alimento saudável, mas que para o nosso intestino não é possível digerir de forma adequada, esse alimento vai inflamar o nosso organismo. E a gente sabe que a inflamação faz a gente perder performance mental. Então é muito importante avaliar se o intestino está bem modulado, se o microbioma está saudável e se esse eixo intestino-cérebro está funcionando bem. Se a gente não avaliar isso, pode ser que isso esteja atrapalhando o foco e a performance. Outro aspecto que eu coloquei aqui, e além disso, né, só para completar o raciocínio da alimentação, glutamato monossódico, corantes, tudo que é artificial, que é dos produtos industrializados, em geral vão piorar esse eixo intestino-cérebro, levando o cérebro a ficar mais excitado, mais ansioso, sem tanto foco. Então é importante a gente olhar a alimentação. Outro aspecto é atividade física. Fazer bastante exercício ajuda a regular o sistema de atenção, de foco. Todos aqueles 3 sistemas que eu falei do Paul Gilbert são otimizados
se a gente faz atividade física, se a gente está bem ativo, isso vai ajudar a regular uma série de coisas no nosso cérebro. E por último eu coloquei a questão do sono. Quem não dorme direito fica sem concentração, sem memória, fica cansado mentalmente, ou seja, uma boa noite de sono é fundamental para você ter performance, saúde mental. Gostou desse vídeo? Era sobre isso hoje, pessoal. Se você não deu o seu like, por favor, clica aí no joinha e compartilha esse vídeo com quem está um pouco desatento, meio fora do ar, porque eu tenho certeza que alguma dessas dicas vai auxiliar essa pessoa a melhorar a performance. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima, com muito foco e concentração.